E o Palmeiras conseguiu a sua classificação. Foi sofrido, mas como diz o ditado, quem tem Gustavo Gomes em campo não tem placar em branco. Será que o técnico Abel Ferreira tinha um plano? Vamos ver o que ele disse na entrevista coletiva? Fique aí com a entrevista do professor Abel Ferreira. Ali no estilo Libertadores para vencer um jogo como esse, como é que foi a preleção do Abel? É isso mesmo, como tu disseste. E eu vou fazer aqui uma provocação, mas não é para ti, é para os teus colegas. Nós já estamos habituados à pressão da imprensa brasileira e, portanto, para nós, claro que sabemos que este era um jogo que podia definir o momento de uma época, mas a verdade é que são poucas as equipas no futebol brasileiro que estão em todas as competições. Muito poucas as equipas estão todas as competições. E vocês sabem que este Palmeiras que vocês veem agora, desde 2020, vocês olham para as caras e nós tivemos a capacidade de transformar uma equipa super ganhadora, valorizar não só o futebol brasileiro, mas também os títulos que arrecadamos para o nosso clube, a aposta que fazemos nos jovens jogadores, como ainda hoje vocês viram num jogo determinante, meter o Luís, e pouca gente fala disso. Pouca gente, ou a maior parte dos teus colegas, tem uns que eu admiro pela crítica construtiva, porque faz sentido, mas tem outros que qualquer dia vou ter que começar a pôr os nomes, porque eles falam, eu não estou a falar para ti, pôr os nomes, porque vocês, ou muitos de vocês não merecem que eu diga à imprensa, porque há muitos que precisam ser substituídos pela forma como falam, pela forma como prejudicam, pela forma como intoxicam o futebol brasileiro. Mas, como tu disseste bem, momento de pressão. Este é um grupo que anda a crescer, é um grupo que tem muito talento, mas ainda não tem a capacidade de sofrimento que essa equipa, que quando eu apanhei não tinha tanto talento, mas tinha esse esforço, essa vontade, tal e qual como tenho aqui o Cerro Porteño. O que não tem de talento, como tem o Palmeiras, sobra de entrega e de intensidade. E se tu perguntares aos meus jogadores, eu disse-lhes só há uma forma de nós ganharmos lá. Uma. É nós sermos melhores que eles, onde é o ponto forte deles. E como tu disseste muito bem, foi uma classificação à Libertadores. Uma classificação de Libertadores. Aos nossos torcedores, uma palavra de carinho, uma palavra de estejam juntos. É sobretudo nos momentos difíceis em que nós percebemos aqueles que falam a verdade e aqueles que procuram confusões em tudo, que o treinador vai sair, que o treinador pediu demissão, que os jogadores isto e que os jogadores aquilo. Gostei muito de ver a nossa torcida, um comunicado que fez há dias atrás, e espero que isso se mantenha. Já ganhamos uma competição, eu sei que alguns se esqueceram, e o balanço só se faz no fim. Portanto, temos que continuar a pedalar. Este grupo está habituado a pedalar, a descer, e não podemos parar quando as coisas estão bem, parar de pedalar, porque as subidas vêm aí, e quando elas vierem, se nós se pedalarmos nas descidas, nós vamos ter balanço para momentos como este, em que as coisas não correram tão bem e que se misturam tudo. Nós passamos a eliminatória da Copa do Brasil, mas muita gente meteu 4 jogos sem ganhar, ninguém separou as caixas. Nós empatamos 2 jogos para o campeonato e perdemos 2, mas já alguém olhou para a tabela classificativa? Já alguém perguntou quão difícil é o futebol brasileiro ao longo de toda a temporada, uma temporada difícil, desgastante, onde muitas vezes não há tempo para descansar, não há tempo para treinar? Alguém pensa nisso? E outra, só para terminar, o treinador do Palmeiras não é só avaliado pelos resultados. O treinador do Palmeiras não é só, dentro do clube, não é só avaliado pelos resultados. É avaliado pelos processos, pela valorização dos atletas. E por falar de atletas, queria dizer ao João Gabriel, que foi o líder dos jogadores que estiveram connosco a preparar esta eliminatória, que o bónus para vocês foi dobrado.
Abel, aqui, boa noite, Cereto do Paramount Plus. Pegando o gancho da tua resposta, o que mais te incomoda exatamente nas críticas de parte da imprensa, né? Você está dizendo que é parte da imprensa. Eu não sei, eu não falo só da imprensa. Eu acho que o futebol, do modo geral, está doente. Por quê? Não é porque se não ganhar és fraco, se não ficares em primeiro não prestas, o segundo é uma merda, e vamos por aí adiante. Eu acho que o futebol não é só o futebol brasileiro, o futebol de uma forma geral está doente. Doente. Andamos todos obcecados com o sucesso, com o primeiro lugar, e pouca gente valoriza o esforço daqueles que tentam sempre para lá chegar. O futebol está doente. Essa é a minha opinião. Vivemos num momento que, no mundo, de forma geral, eu considero que o futebol anda doente. Anda doente pelos treinadores, anda doente pelos presidentes, anda doente pelos jogadores, anda doente pela imprensa. O futebol anda doente. Essa é a minha opinião. Anda doente. Boa noite, Abel. Luciano Luiz, Rede Nacional de Notícias. Parabéns pela classificação. Queria que você comentasse também a importância dessa vitória, não só para esta competição específica, mas também para a sequência do ano. O time dentro do Campeonato Brasileiro, que oscila, como todas as equipes acabam oscilando em campanhas. Todas as equipes. Todas as equipes. Parece sim. que só uma é que oscila. Sim. E eu gostaria que você falasse da importância dessa vitória fora de casa, diante de um grande adversário, para também o Brasileirão. Obrigado. Se tivéssemos perdido hoje, porque podíamos ter perdido hoje, porque no futebol ninguém tem certezas. O futebol é um jogo imprevisível, o futebol é um jogo incerto, o futebol é um jogo que nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, o passado já foi. Ninguém diz, esta comissão, este grupo, em 5 anos ganhou 11 títulos. Não, ninguém quer saber disso. É o aqui e o agora. E é o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. Na vida e no futebol, ela bate, ela é dura, o futebol está doente, mas há uma coisa que não podemos fazer, é nunca parar de pedalar, aproveitar as descidas. Muitas vezes sabem o que é que acontece quando nós estamos a gente para de pedalar e vai com o lanço, entendem? E aí nós não podemos parar de pedalar, temos que pedalar sempre. E este é um grupo com muito talento, mas tem que juntar, não chega, talento só não ganha jogos. Se talento só ganhasse jogos, o Brasil era campeão do mundo todas as vezes de 4 em 4 anos, porque talento tem de sobra. Não chega só o talento. É preciso juntar o esforço, é preciso juntar chemistry, a química e a energia de criar um grupo e uma cultura vencedora. Este grupo não é o mesmo, isto é um grupo novo. O staff é o mesmo, a direção é a mesma, o treinador é o mesmo, mas o grupo é um grupo que está a aprender o que é representar e jogar no Palmeiras e o que é representar e jogar no futebol brasileiro. O que eu lhes digo a ele é, se vocês não prestarem atenção, nós vamos ser contaminados por essa doença, por esse vírus que anda aí espalhado por todo lado. E o futebol hoje é muito mais mental do que técnico ou tático. Muito mais. Não é só futebol. Basta vocês verem os exemplos que nós vemos aí. É muito mais. Ainda agora saiu uma série espetacular, que ainda ontem estava a ver, ontem ou hoje de manhã, do City, do Guardiola. É muito mais. E a sensação que eu fico, mas digo-vos isto, profundamente triste. O futebol mundial, a forma que nós andamos a ver o futebol, é doentia. Se eu não for o melhor aluno na escola, se eu não for a melhor empresa, se eu não for o melhor advogado, se não der o retorno à minha empresa, eu se ficar em segundo, o meu esforço todo que eu fiz não é valorizado? O facto de eu estar a chegar, a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, o perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. E é isso que eu vou dizer aos meus jogadores. Eu não tive a oportunidade de falar com eles, vou reforçar outra vez. E fico triste por isto. Porque o futebol devia unir classes. O futebol não devia ser ameaças. O futebol devia unir as pessoas. O futebol devia ser
um desporto sadio, onde as pessoas pudessem levar os pais, os netos, os filhos, porque o futebol cria emoções, o futebol cria momentos em família. Porque as pessoas, a maioria das pessoas são apaixonadas pelos clubes no Brasil. É o país de futebol, é o país de futebol. Não deixem que ele fique doente. Não deixem que o futebol fique doente. O futebol é para as famílias, para as pessoas irem se divertir, saírem tristes quando perderem. Não é para se ir à pancada, não é para andar à violência. E do modo geral, eu faço parte do futebol, como tu, como todos fazemos parte do futebol. Eu acho que se nós não cuidarmos disto, vai ficar cada vez pior. É uma opinião minha. Aceito todas as críticas. Olhando hoje, com toda a experiência que eu tenho em cima de mim, como jogador e como treinador, o futebol está doente. É assim que eu penso e vou fazer aquilo que fiz, é dar o melhor de mim para conseguir meter um antídoto para que as pessoas, de uma vez por todas, treinadores, jogadores, dirigentes, jornalistas, escolham qual é o caminho que querem seguir. O caminho que querem seguir. Porque vivemos todos do mesmo produto. Isto, a bola. É disto que nós vivemos. Boa noite, Abel. Hoje você estava jogando novamente, né, com a dupla ali do Flaco e o Vitor Roque. Eu me lembro que em várias ocasiões você falava sobre como o Roque é um jogador que ele precisa estar jogando, estar nessa sequência para poder ganhar mais confiança. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele, com esse jogo já melhor do que essas últimas partidas, e que você falasse sobre o João Gabriel, você citou aí, mas se você explicasse quem é. Eu não posso, isso já estou aí mais. Só lhe disse a ele, o que falei com ele há 2 dias, já lhes tinha dado um prémio pelo Paulistão, porque, entre aspas, ele é o capitão do grupo que nós às vezes trazemos a treinar connosco, e nós ganhámos o Paulistão, paguei o meu bónus, que lhes disse, e chamei-os outra vez há 2 dias para nos ajudar, e estou-lhe a dizer a ele agora aqui publicamente que o bónus é dobrado, ponto. E a outra era, desculpa, olha, eu não posso também sair daqui sem deixar de falar do Cerro Porteño. Eu no final fui cumprimentar e levantar um ou outro jogador, porque há muitas formas de ganhar, não há só uma. E uma das formas de ganhar é que é a base de tudo, foi o que eles fizeram aqui e em todos os jogos que jogaram contra nós. Se comparar o talento de uma equipa e de outra, não tem comparação. Palmeiras é muito melhor. Mas se compararmos o espírito competitivo, a luta, o esforço, também se ganha assim. Também se ganha desta maneira. Eu posso gostar mais ou menos, mas também se ganha desta maneira. Portanto, dar aqui uma palavra de apreço, de admiração, é nisto que eu me revejo. O esforço não se negocia, é a base de tudo. E jogámos várias vezes, jogámos 4 vezes, certo? E foi sempre duro. Eu disse aos meus jogadores, se nós não formos lá jogar e não formos tão bons ou melhores que eles naquilo que eles são bons, nós não vamos passar esta eliminatória. Não vamos passar esta eliminatória. Falando desses 2 jogadores em questão, eu conheço-os, tu conheces, eu espero, em termos de talento e de qualidade técnica, muito mais dos nossos jogadores. Mas também gostava de ter tempo para treinar, gostava de ter tempo para recuperar, para que os meus jogadores jogassem full energy, mas nem sempre é possível. Portanto, quando não há full energy, não vai haver full decisões, não vai haver full cruzamento, não vai haver full passe, não vai haver full golos. Vai haver entregar o coração e a alma para servir o Palmeiras. Foi isso que os nossos jogadores fizeram aqui hoje. Parabéns para eles. Agora é recuperar da forma que nós conseguirmos, porque domingo, não é? Corrija-me se eu estiver enganado. Domingo há mais. Está bem? Obrigado. Como vocês podem ver, o técnico está mais tranquilo, está mais faceiro, pois tirou um peso de cima dos ombros. Mas a pressão continua. No próximo jogo agora é contra o Vasco da Gama, dentro da nossa casa, no próximo final de semana. E o Verdão precisa mostrar um bom futebol, mostrar garra, como mostrou nesse jogo, para manter aí a vantagem diante do segundo colocado, o Flamengo, ou quem sabe ampliar. Mas a pressão continua. E aí, vocês estão satisfeitos? Como diz a presidente Leila Pereira, estão mais calmos? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Um forte abraço e avante palestra!
Palmeiras!